Muito bem, muito bem. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Jornal Lateral com meu amigo Zeca Martins. Ô Zeca, Jornal Lateral. A gente corre por fora, meu amigo Tony Vaz. É isso Toda aí. vez, toda vez que eu falo, você fala isso, eu rio. E a Lu, minha mulher, tá ali na frente rindo de mim, que ela fala assim, mas você ri sempre, é igual criança que ri da mesma piada, sempre. Tá certo, mas isso é bom. Isso significa que você vai viver 1000 anos, porque o humor. Eu já vi, eu não sei onde é que eu vi, já faz tempo. Pessoas de bom humor vivem mais. Mas, se não Tem, vivem mais, vivem melhor. Pronto. vivem melhor. Pelo menos eu sei o seguinte: É, eu tô com 63 até os 126 eu chego. eu tô Então com estou na metade. 57, então vamos ver aí. Ô Você vai Zeca, viver até os 200. Manda, e Tony. aí? Qual a pauta de hoje aí? Qual a Olha. presepada brasileira? Não, presepada Brasília, não. É primeiro, depois eu quero falar do manifesto do Bozolino amanhã 7. Mas hoje, dia 6 de setembro de 21, acordamos com a notícia, porque eu também não fico acompanhando televisão, né? Eu levanto de manhã, eu dou uma lida, passo geral enfim, pelo noticiário, e só hoje cedo que eu soube do cancelamento do jogo Brasil-Argentina. Parou no meio do jogo, sei lá quantos minutos estava, pararam o jogo e acabou. Porque 4 jogadores argentinos resolveram dar um trambique lá, sei lá, como a gente diz na gíria, dar um Pelé, né? E entrar em campo sem autorização de autoridade sanitária, porque eles tinham da Anvisa, no caso do Brasil, e da Polícia Federal também. Então, olha, a palavra é essa, avacalhação. Não tem Olha, outra. é O uma, Brasil é um país avacalhado. é uma avacalhação Igual o típica. nosso jornal aqui, inclusive. Nós É, somos esse jornal é bem avacalhado e pronto. avacalhados. Avacalhação típica, eu não diria nem dar um Pelé, eu diria dar um Maradona. Por quê? Primeiro que é argentino. Melhor Segundo, ainda. que o Pelé, não obstante ele calado ser um poeta, é um Hum, cara que a carreira dele não tem uma vírgula. falar do ser um poeta é É, ótimo. a carreira dele não tem uma vírgula de errado. O cara teve uma carreira absolutamente correta. E uma Exatamente. coisa que o brasileiro não compreende é que o Pelé, ele cuidou da marca Pelé. Claro. E vive dela até hoje, muito bem, obrigado. Já o Maradona, genial, mas era uma confusão atrás da outra. Mas Sim. os argentinos vieram com aquela velha catimba, né, cara? Aquela falta de seriedade. Os caras sabiam que não podiam entrar. Estava tudo Eu, avisado. Já tinha sido combinado. Aí o José Neumann e Pinto, jornalista, publicou um post maravilhoso que ele falou assim, ó, a Polícia Federal deixou esses caras entrar, deveria ter barrado. A CBF combinou, foi conivente, a AFA lá da Argentina também foi, a seleção argentina e os próprios jogadores com esse comportamento que nós estamos numa pandemia, cara. Morreram milhões de pessoas no mundo. Agora, esses jogadores, os 4 que não poderiam entrar, eles vão se ferrar, porque são jogadores de clubes europeus. Os é, clubes já tinham chamado os caras de volta porque tem jogo da Champions League, e agora os caras não vão poder participar do jogo da Champions League. E quem isso. paga os milhões de euros para eles são os clubes europeus. Vão se ferrar lá também. Bom, se ferrar. E, não, é assim, né? Por uma estupidez, o cara. Veja, uma vez eu estava conversando com um ex-jogador corintiano, que eu não vou dizer o nome aqui. É verdade, o garoto vinha bem lá no Corinthians e tal. E aí ele começou a faltar a treino, começou a beber demais, começou a engordar, começou a não sei o quê, porque ele estava todo envaidecido, porque ele era um jogador famoso do Corinthians. E por conta de um amigo comum lá, um dia a gente estava num boteco lá, né, numa área legal de São Paulo, enfim. E conversando com ele, ele falando, eu virei para ele e falei, "Ô, meu amigo, desculpa, eu não sou seu pai para dar palpite na sua vida. Mas quantos caras, meu, tem a condição de chegar ao lugar que você chegou? Porque você chegar ao ponto de ser um jogador razoavelmente famoso num clube grande como era o Corinthians, como é o Corinthians, sempre foi, isso é uma loteria, cara. E não esqueça que, igual a você, em cada favela aqui de São Paulo, tem caras 10 vezes melhor que você de futebol, eles só não tiveram chance. Como o Neymar.
Deve ter uns 500 Neymar aí na tua cidade, na minha, São Paulo, Rio, todo lugar, sabe, que apenas não tiveram chance. Então, quando um jogador, seja ele argentino, brasileiro, porque o Neymar também é outro, viu, meu? Convenhamos. O Neymar é um completo irresponsável, né? Sabe? Ele é o antagonista do Cristiano Ronaldo, tá? Mas tudo bem. Exatamente. Muito bem. Até do Messi. É o antagonista até do Messi. Então, quando um cara desse chega a uma posição dessa, pô, o cara é assim, entre aspas, um ídolo mundial, como foi o Ronalducho, o Ronaldinho Gaúcho e tantos outros do futebol internacional, aquele Mbappé, que parece que é um exemplo, e tem vários aí. Alguns têm consciência de que ganharam na loteria. Fala, meu, ganhei na loteria, deixa eu preservar isso aqui. Outros são os perfeitos idiotas, eu não sei quem são esses 4 argentinos, mas pela conduta deles, me parece que são 4 perfeitos idiotas, como o Neymar é um perfeito idiota, sabe? Esses caras são, ganhei $1 milhão, ganhei €1 milhão, ganhei não sei quantos milhões, isso, daquilo, e, sabe, acha que isso é o suficiente, que isso lhes confere uma certa relevância. Não confere porra nenhuma. Eles acham que isso coloca uma aura assim de estar acima da lei. É o caso do goleiro Bruno do Flamengo. Esse aí. O goleiro do Flamengo pode mandar matar e picar, fazer picadinho da mulher lá, que eu não vou pagar pensão, não. Eu sou goleiro do Flamengo, xará. Cara, nóis, mano. Meu. Isso é uma falta de cidadania, uma falta de consideração, uma falta de profissionalismo, uma falta de vergonha na cara. Eu achei que foi bem feito, a Anvisa fez o que tinha de fazer mesmo. Brincou, tem que pagar. Exatamente. Brincou, tem que pagar. Não é assim não, gente. O futebol não está acima de tudo, não. Acima de tudo está a saúde, né? Nós estamos numa crise sanitária, sobrevivência das pessoas. Claro. Sobrevivência. Eu que conheço mais de 8, acho que até 10 pessoas que já morreram por causa desse vírus, eu fico extremamente indignado com um comportamento desse aí, totalmente indignado. E os caras foram deportados, tem que ser deportado mesmo. Ainda acha gente, não, a Anvisa não podia parar o jogo, não podia, meu amigo. Podia! Podia por quê? Hoje, claro que podia. Podia. Isso é exemplo de civilização, cara. É que a gente não está acostumado com civilização, Tony. Tem isso. Tem esse detalhe, né? Agora, se isso acontecesse se acontecesse nos Estados Unidos, no jogo lá aquele negócio que eles têm lá de futebol americano, a autoridade sanitária americana entrar em campo, parar o jogo, na NBA ou qualquer desses jogos que eles têm lá, NFL. Aqui ninguém brinca mais, tá todo mundo em cana. A gente ia falar, nossa, como esses caras são sérios, hein? Que país sério, que país sério. Nossa, Mas não, aqui no Brasil não fizeram isso, mas atrapalhou a programação da Globo, que eu vi hoje cedo. Eu falei, é um absurdo. Eu vi também, a Globo teve que se virar e colocar lá um filme de emergência. Aqui, meu amigo, que se dane a Globo. Exatamente, não, eu vi coisa assim, a Globo deu vexame porque o programa do Luciano Huck, que estreava ontem, ele já tinha gravado uma parte, ele falou, sensacional jogo do Brasil-Argentina, oi, que legal. E só que o jogo tinha sido cancelado. Tá parecendo. Gravou. Esse lance me lembra, quando eu trabalhava no rádio, no início dos anos 80, costumava o programa da noite ser gravado. O locutor ia lá de dia, lia uma série de música, falava umas gracinhas quaisquer lá, e depois um operador jogava no ar. E aí o cara comete o pecado capital para um locutor que vai gravar e não pode fazer. O cara, pois você aí no barzinho curtindo essa noite estrelada de calor e caiu um baita temporal. Quando a gravação foi no ar, todo mundo correndo da chuva, viu, cara? Pois você aí no barzinho, curtindo essa noite estrelada e raio caindo para tudo quanto é lado, e o pessoal falando, esse locutor tá doido. Foi o caso do Luciano Huck. Mas é verdade, quer dizer... Agora não pode cuidar da saúde porque o Luciano Huck gravou. Não, eu acho engraçado que a imprensa dá um peso desequilibrado entre realidade e percepção, cara. A imprensa tem umas coisas. Lembra a filha, a Rosiane Sarney?
Rosiane Sarney lá atrás foi governadora e parece que ela foi empichada, foi afastada lá do governo. Eu vinha acompanhando, na época pela Globo News, eu vinha acompanhando, e eles falando, metendo pau, e por fim você já estava assim, tem que tirar essa mulher mesmo e tal, que não sei o quê. Quando a mulher saiu, eles entraram com um tom de voz e um programa, e já todo um histórico gravado antecipadamente. O apresentador entrou, Rosiane Sarney, uma campeã de votos, uma mulher que fez história, e aí já de um minuto para o outro começou a endeusar. Eu falei assim, mas peraí, era para tirar ou não era para tirar a mulher? E a imprensa tem essa mania. A imprensa tem essa mania. Não, e no caso da Rosiane, em particular, ela teve problemas de saúde sérios relacionados a câncer e tal. Eu não sei se aconteceu, mas, enfim, também não acompanhei a Rosiane Sarney. Agora, o fato é o seguinte, né, cara? O importante é a gente ficar atento à coerência da informação que nos chega. A coerência, porque, cara, todo mundo, a imprensa faz de todo mundo santo e demônio. De um minuto para outro. É fácil, assim, ó. Você vai sendo demônio aqui e vira santo ali no minuto seguinte, ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Como dizia o Jardel, jogo é jogo, treino é treino e vice-versa. Ele jura que nunca falou isso. Pode ser o Birubiru que tenha falado também, ele jura que nunca falou. Sei lá, né? Mas deixa o Birubiru lá, o Birubiru jogou um bolão pelo Corinthians. Birubiru, rapaz. Birubiru, ele era um símbolo da raça corintiana. Da raça corintiana. Como o Jardel lá no Sul, tadinho, o Jardel jogou um bolão. O Jardel, um dos maiores cabeceadores do mundo, e ele fala uma coisa que o Zico fala. Os treinadores ficam insistindo que o cara tem que cabecear para baixo. O Zico não concorda e o Jardel não concorda. Fala, não, cabecear para baixo não, tem que cabecear para fora do goleiro. Quando a bola vem fraca, você põe muita força e manda ela reta. Quando ela vem muito forte, você só escolhe o canto e escora a bola. E o Zico aplaudiu o Jardel por isso, que o Zico exime o cabeceador. Aliás, por falar nisso, quando ficam fazendo comparações, coisa que eu não gosto, eu detesto, quando ficam fazendo comparações, o Maradona foi melhor do que o Pelé, que não sei o quê, eu amo os dois. Mas veja bem, o Pelé exime o cabeceador, chutava com as duas pernas, fazia tudo. O Maradona fazia miséria com a canhotinha. Não precisava fazer mais nada também, com tudo que ele fez, assim como o Messi. Não sabe cabecear, né? Agora, o Jardel foi um dos maiores cabeceadores do mundo. E, infelizmente, entrou para o mundo das drogas, e é bom a juventude ver isso aí, vai curtir um barato, esse barato sai muito caro. Antecipou o fim da carreira, poderia ter ido muito mais longe. Perdeu o dinheiro todo, ganhou muito dinheiro e perdeu. Sei lá o que é feito do Jardel hoje. Não, trabalhava... Ele construiu na época uma mansão lá em Fortaleza, essa mansão, pela reportagem que eu vi, ela prevalece. Mas ele vivia de favor, trabalhando no restaurante de um cunhado. Qual era o serviço dele? Ficar por ali para todo mundo falar assim, vamos almoçar ali que a gente vê o Jardel. É mole, cara. Mole. Isso é o que passou no vídeo. É uma pena, né? Uma pena. Depois entrou para a política também, foi eleito deputado estadual lá no Sul e se meteu também numa confusão lá, está sendo processado até hoje. Tem gente também que tem vocação, viu? Ganha na loteria e joga fora o bilhete. Sei lá, entra em um negócio chamado berço também, né? Sei lá, mas enfim. Mas vamos adiante, Tony. Às vezes não, às vezes o cara tem vários irmãos, todo mundo segue reto, o cara dá uns pinotes desse na vida, às vezes não. O cara não, vai saber, né? Às vezes o cara é bobo mesmo, né? O Adriano Imperador. Outra aí. Agora, em oposição, você citou o Zico, que é um exemplo de jogador de futebol, de conduta, de homem, de dignidade, de um monte de coisa. É o Zico, entendeu? Quando você fala assim, Pelé versus Maradona, eu tiraria o Maradona. Não é bairrismo meu, não. Eu diria Pelé versus Zico. Acho que o Pelé ainda jogou mais. Agora, o Zico chegou ali, cara. O Zico chegou a morder o calcanhar do Pelé. O Zico ele só não é endeusado no mundo porque deu o azar de não ganhar uma Copa. Porque ele jogava mais do que o Maradona. Em que sentido? Batia com as duas, exime o cabeceador. Maradona não fazia gol de cabeça. Não. Agora, o Maradona... Com a mão, né? Maradona se tornou gigante
né? Porque o cara ganha uma Copa do Mundo, tudo muda. Se o Brasil ganha aquela Copa de 82, meu amigo. Agora, você falou da conduta do Zico. O Zico, eu o tenho como um ídolo mais pela conduta do que pelo futebol. Não que pelo futebol ele não mereça ser ídolo. É claro que ele é, mas isso aí é redundância, é chover no molhado. O Zico, ele sabe ser ídolo. Você nunca viu o Zico dando espetadinha em torcida adversária. Não. Ele, mesmo quando era jogador, ele sempre respeitou as demais torcidas. Tem um cara aqui em Minas Gerais, aí eu sou suspeito para falar porque ele não jogou no Cruzeiro. O Reinaldo, do Atlético. O Reinaldo, um dos maiores jogadores da história, aqui é um cruzeirense. Grande Reinaldo. Mas não sabe ser ídolo. Não tem uma entrevista que o Reinaldo concede que ele não vem dar uma espetadinha no Cruzeiro, como se o Cruzeiro nunca tivesse tido um Tostão, um Dirceu Lopes, um Zé Carlos, um Piazza, um Joãozinho, um Raul. Cruzeiro é Cruzeiro, mas o Reinaldo ele não sabe dar uma entrevista sem vir com uma piadinha. E a piadinha é uma coisa covarde, porque o microfone é uma coisa covarde. O microfone está com você. Você fala e não tem jeito do outro retrucar. Claro. Eu acho que o Reinaldo deveria aprender a ser ídolo, porque gênio do futebol. O Dirceu Lopes, que o Garrincha disse que o Dirceu Lopes é o maior meio-campista que ele viu na vida. E olha que na época do Dirceu Lopes tinha Ademir da Guia, Pelé, entendeu? E tudo. Mas o Garrincha falou, o maior meio-campista que eu já vi é o Dirceu Lopes. E o Dirceu Lopes, sobre o Reinaldo, falou o seguinte: o único que eu vi que jogou no nível do Tostão é o Reinaldo. Então não precisa do Reinaldo ficar dando essas espetadinhas. Não precisa. O Zico não faz isso. Não, o Zico não. O Zico é um cavalheiro, cara. O Zico sabe ser gigante. Exato. O Reinaldo é gigante, mas não sabe ser. O Zico é um gigante maior, né? Não, o Zico sabe ser gigante. É maior também, sabe ser gigante. Sim, né? Mas vamos lá, Tony. Próxima etapa da nossa conversa aqui, que agora vamos entrar num terreno pantanoso. Pantanoso. Eu preferia estar no Pantanal, mas vamos entrar no terreno pantanoso. Vamos entrar. A bagaça é o seguinte. Essa bravata de golpe. Aqui. Gente, eu estava vendo ali, rapaz. Que vergonha. Eu vendo ali na televisão, no YouTube. Eu nunca vi na minha vida um presidente da República, em vez de trabalhar, ele ficar toda hora pegando o microfone e atacando um ministro do Supremo como se fosse uma guerra. Eu nunca vi isso na minha vida. E o lance é o seguinte, meu amigo, essa bravata dele vai acabar no dia 8, na quarta-feira. Vai ser uma quarta-feira de cinzas para ele. Vai acabar. Ele vai ver que vai dar, não deu em nada o que ele está pensando que vai dar. Entendeu? Ele está iludido com o cercadinho, as pessoas que ficam perto dele, e o Brasil está se organizando. O Brasil está se organizando para expurgar essa coisa. Ele não percebe. Quem o cerca já percebeu, mas está sugando e mamando o máximo que puder, porque vai implodir. Vai implodir. É o seguinte, aliás, fica aqui minha dica para os bolsonaristas, né? Quem mamou, mamou, quem não mamou, não mama mais. Porque, a torneira vai secar. Mamma mia! Mamma mia, a torneira vai secar. Tony, você viu, teve um comunicado aí eu não sei o nome daquela associação, Confederação Nacional dos Caminhoneiros e Seletistas, enfim, que já se disseram, nananina não, aqui a gente não apoia bravata, aventura Bolsonaro. A equação é muito simples, muito simples. Caminhoneiro, alguns eles não param para pensar. Mas se você, numa hipótese remota, você fecha o Supremo, fecha o Congresso, a ONU decreta um embargo. O que acontece lá na Venezuela. Isso. Você não pode negociar com ninguém. Se você não pode negociar, não pode exportar, não tem economia, caminhoneiro vai transportar o quê? O Bolsonaro? Vai pôr a moto do Bolsonaro na carroceria e vai transportar? Vai transportar vento. Vento. Então, eles acham que o Bolsonaro... Primeiro, o Bolsonaro, com tudo na mão, ele não administrou o país, não sabe administrar. Ele não senta a bunda na cadeira de presidente. Ele fica só para cima e para baixo atacando o Supremo.
Enquanto isso, 600 mil brasileiros morreram na pandemia, a economia está indo por água abaixo, o PIB é negativo, está tudo ruim no Brasil. Tá tudo ruim. Não vê isso. Não vê. Agora, as pessoas em casa estão sentindo, meu brother. Claro. Na hora que você vai no supermercado, você assusta. Se você vai no supermercado com R$500, o que você comprava há 4 meses, esquece. Tony, veja bem, eu e você, e tantos outros que nos veem, somos pessoas de classe média. Média. Eu não posso nem dizer que eu sou média alta, não. Eu sou média. E estou feliz com isso, não tem problema. Agora, nós ainda conseguimos comer. Ontem eu fui ao supermercado, comprei alguma coisinha, paguei minha conta de luz, paguei minha conta de água, um concertinho do negócio que tinha aqui em casa. Eu chamei o rapaz, veio aqui, pagou. Está tudo certo. Tá? Não está sobrando dinheiro, mas também não está faltando. Estou ali na linha d'água, sabe aquela? Mas tudo bem. Agora, mais da metade do povo brasileiro, tá? Segundo dados aí oh, meu Deus, esqueci agora, uma organização internacional respeitada, mais da metade do povo brasileiro está na fase de insegurança alimentar. E 19% estão com fome. 19% de 220 milhões, cara. Isso é 20 milhões de pessoas, cara. 20 milhões de pessoas. E 20 milhões de pessoas estão com fome e 84 milhões de brasileiros estão com a água no pescoço. Exatamente. Então, com a água no pescoço. 84 milhões. Agora, isso vai refletir nas urnas? Claro que sim. É óbvio. Por isso que ele quer dar o golpe. Não, esse cara, ele é tão burro, mas burro. Você sabe o que é burro? Sem ofensa ao animal, né? Aquele asinino, né? Olha, bonito eu falar asinino, né? Não, mas vai uma vodkazinha. Asinino aí, ó, asinino. Ele é tão burro, Tony, que ele não tem noção do que caiu no colo dele. Como o Lula não teve noção. O Lula podia ter entrado para a história, aquele imbecil. Rapaz, o Lula podia ter entrado para a história. A biografia do Lula era muito bonita. O Lula podia ter entrado para a história e está até hoje girando o mundo, fazendo palestras, sendo prestigiado com tapete vermelho e aplaudido de pé e muito bem obrigado o resto da vida. Como o Barack Obama, Bill Clinton, esses caras. Exato, só que por causa do torresmo o cara perde o capado. É o vício do cara batedor de carteira. E o caso desse presidente atual aí. O cara é raso. E ele não tem noção da dimensão do Brasil, da dimensão da presidência da República. Chegou na presidência da República e achou que estava na Baixada Fluminense. Exatamente. E aí, continuou se comportando como tal. Nos antros da Baixada Fluminense, porque tem lugares bacanas. No antro, lá naquela esquina que onde os bandidos se encontram. Esse cara é uma besta, meu. Agora, amanhã, ele vai lá, ok, eu tô ok, todo mundo armado. Amanhã ele vai quebrar a cara. Chute meu, tá? Eu não sou analista político, nada disso. Mas é uma questão de bom senso. Esse cara amanhã vai quebrar a cara de uma forma tamanha. E para acabar de ferrar, dia 12, tem o MBL, eu venho para a rua no Brasil inteiro. E os caras do MBL vêm para a rua, eu não sei, é chute meu, não conheço nenhum deles. Mas o chute é o seguinte: deixaram para depois do fiasco bolsonarista, porque eles estão apostando no fiasco. O que acontece? Olha, hoje Bolsonaro teve X, dia 7. Dia 12, MBL vem para a rua e a oposição toda e todo mundo teve 1000 vezes X. Você entendeu? Aí vem a Globo e vem a... Eles vão dar uma pá de cal na classe. Eles estão dando a corda, por exemplo. Rapaz, olha, aquele cara do chapéu lá, aquele caminhoneiro tal do Zé Trovão. O cara todo dia o cara publica um vídeo dizendo: a Polícia Federal não compra o mandato, que é mandato ilegal. Que ilegal o quê, rapaz? Ele desafiou. O que o cara não sabe é que quem pediu a prisão foi o Aras, que é para o mandado do Bolsonaro. E o cara não sabe disso.
A cabeça dele serve só para usar chapéu. Acabou. Aí, pobre coitado. Você sabe por que eles não o prenderam e nem vão fazê-lo no evento? Ele está querendo ser preso no meio da multidão como se fosse um mártir. O que é que vai acontecer? Eu também não sou analista, nós estamos aqui falando abobrinha. O que é que vai acontecer? Eles vão deixar o cara, vai ter policial federal lá, paisano, que polícia, né, disfarçado naquele troço todo. Vão deixar, o cara vai subir no palanque, vai pegar microfone, vai xingar o Supremo, vai xingar o ministro Alexandre de Moraes, vai fazer tudo. Acabou, esvaziou. A Polícia Federal sabe onde ele está. Você acha que a Polícia Federal do Brasil é altamente qualificada, meu amigo? Você não escapa dela, não. Você não escapa dela, não. Aí eles vão deixar ele fazer a presepada que quiser. A hora que acabou, o quarteirão esvaziou, algema e chilindró. E aí, como disse, ele vai para o lugar onde chora e a mãe não vê. E vai sumir no ralo do esgoto, do noticiário, da mídia, de tudo. Vai sumir, vai ser um... Quem é esse cara? Quem ouve? Existiu esse cara um dia? Não existiu, nunca existiu. Eu quero ver, ele está achando que caminhoneiro vai parar 200 caminhões em torno da penitenciária e mandar soltar. Não. Não vai ter, não. Não vai ter. Enfim, Tony, o fato é o seguinte, amanhã vai ser um dia divertidíssimo para a gente acompanhar. Estamos aqui hoje no dia 6 de setembro. Já estou preparando ali, eu acho que eu vou até assar uma carninha acompanhando. Eu também vou comprar uma cervejinha, vou comprar uma carninha, vou ficar assistindo de camarote, porque vai ser o fiasco nacional, que já é o seu Jair Bolsonaro. O Centrão está deixando rolar, aí vem o dia 12, aí o Centrão vai chegar e pôr a fatura em cima da mesa e falar assim, assina aqui, Bozo, você já era. Mas o Bozo, você já era. Acabou. Os tanques lá de Maria Fumaça não apareceram, não vão aparecer, ninguém está embarcando com você nessa palhaçada. O cara não tem noção da história, porque na época que houve o golpe militar, não é só o Brasil que era outro, não, Zeca. Não, o planeta Terra era outro. Era tudo outro, claro. Era tudo outro. A geopolítica e a economia e a tecnologia e a sociologia, para ficar mais chique ainda, e a antropologia. Essa é bonita, hein? Ô, Zeca, tudo mudou tanto. Agora eu dei uma de Marco Antônio Villa. E você viu primeiro aqui. Aliás, o Marco Antônio Villa também, vamos fazer um parênteses aqui, é um cara que eu respeito, eu admiro, não sei o quê, mas ele tem um problema de hipertrofia de ego, né? O ego dele é maior do que o planeta. Mas eu gosto do Marco Antônio Villa. Ele tá prestando um excelente serviço, porque ele tem esclarecido muita gente. Quem quer ser esclarecido hoje, Zeca, tem condições de encontrar esclarecimento. E o Marco Antônio Villa. Agora, quem tem medo da luz, né? Quem tem medo da luz... Aí não dá. Abraça o Bolsonaro. Quem tem medo da luz é barata, meu amigo. Você viu que acendeu a luz, a barata corre, né? Quem tem medo da luz é barata. Amanhã e os ratos ficam só no subterrâneo. Exatamente. Amanhã teremos um dia divertidíssimo. Cara, eu tô assim, ansioso, esperando. Eu também. Entendeu? Pauta não vai faltar pra gente, viu? Não vai faltar pauta. Tô ansioso, esperando. Vou assistir de camarote. Esse cara torrar o nosso dinheiro. Ele vai ficar lá. Olha só, como é que são as coisas. Esse cara, ele matou o 7 de setembro, que é a nossa principal data. Ele roubou essa data. Ele usurpou essa data dos brasileiros. Se tornou um evento dele, em Brasília. Ele vai dar o showzinho, pega um avião caríssimo às nossas custas, vai para São Paulo, ele tá achando que vai acontecer o quê, cara? Que falou que vai ser um ultimato. Ultimato para quem, cara pálido? Vitorioso, morto, deposto ou vitorioso. Vitorioso, vitória contra quem, seu idiota? Que guerra você tá travando, mané? Cara, não dá. O cara é tão mané que qualquer pessoa com raciocínio mediano já entendeu isso. E tanto que as pesquisas estão mostrando aí que 51%, 52% dos brasileiros se arrependeram do voto e jamais votariam de novo no Bolsonaro. Pronto, só isso já matou o cara. Entendeu? Só isso já matou o cara. E no ano que vem ele não vai, se não for deposto antes, que é a minha aposta, que eu falo sempre aqui,
Ele não chega ao final do mandato, nem que seja nos últimos 5 minutos, o dia 31 de dezembro do ano que vem. Não, ele não chega ao final do mandato. Ele não chega porque depois de amanhã, literalmente depois de amanhã, a presença dele no cargo vai se tornar, assim, insustentável. Total. Insustentável. O Brasil não tem mais relações internacionais. Não, olha, o grande capital, quem tem dinheiro de verdade, eles estão realmente só esperando, falando, não vamos provocar o bobão agora, não. Eles recuaram inteligentemente, porque é o seguinte, eles pensaram, se a gente libera esses manifestos, vai ser assim, ele vai recuar um pouquinho, e aí continua estragando a economia. Vamos dar a corda para ele se enforcar. Isso, acabou. Vamos dar a corda e depois a gente entra como um rolo compressor. Ô, meu amigo, Febraban, Fiesp, ninguém aguenta esses caras não, Zeca. Não. Esses caras de bobo não tem nada, exceto o Paulo Scaff, né, que é um bobão, mas é um bobão, mas tá lá, né? Eu acho que o bobão sou eu. É um bobão, mas tá lá e tá rezando pela cartilha de Fiesp, Febraban e outras federações e outros cachorros grandes que tem aí. Então, assim, o Paulo Scaff apenas mostrou que é um bobão num lugar importante, como o Bolsonaro é um bobão o Paulo Scaff mostrou para mim que ele não tem condições de ser um presidente da República, ele não tem condições de ser um governador de São Paulo. Nada, não tem, bobão. Porque são as pretensões dele. Mas ele é vacilão, ele não é firme. Ele é vacilão, vou fazer um manifesto contra você. E você liga para ele, não, tá bom, vou retirar. Olha. Não dá. Esse aí já era. O líder não é aquele que vai na frente. O líder não é aquele que tem seguidores. O Paulo Scaff está vacilando nisso aí, meu amigo. Enfim, ou seja, então nesse aspecto, a gente pode ficar tranquilo. Eu estou tranquilo em relação a amanhã. Acho que amanhã vai ser o último tiro no pé que o Bolsonaro deu. E vai acabar a bala. Não, vai acabar a munição. Acabou o dele lá, dele. O 02 está com o pé na cadeia, né? O 02 já quebraram o sigilo fiscal e tudo. Bancário. Outra coisa, o senador Alessandro Vieira, que lá atrás já tinha tentado instaurar a CPI da rachadinha, agora voltou com força total, porque agora pegou peso. Eles vão conseguir fazer a CPI da rachadinha, vai encerrar essa CPI do coronavírus. E lá vem outra. A CPI da rachadinha. E aí, meu amigo? Dia 14, o Supremo decide se o Flávio Bolsonaro tem ou não tem foro privilegiado em relação à conduta dele como deputado estadual, não como senador. Eu sei que essa família está condenada, não estou falando juridicamente, porque eu não sou advogado, não sou juiz, não sou nada disso, mas historicamente certamente está condenada ao esquecimento. E moralmente, Tony, eu vou dizer uma coisa, você que é um ativista da causa dos deficientes físicos, ainda bem que não é dos deficientes morais, né, porque é o que mais inferniza esse país, né, eles estão enquadrados na turma dos deficientes morais, e esses caras, moralmente, espero que juridicamente também, claro, moralmente eles vão evaporar, eles vão desaparecer, porque eles não são nada. E essa direita brasileira mostrou que é uma bosta. Nada. Uma bosta, exatamente. Então, direita brasileira. Parece aquele negócio do vampiro brasileiro. O Bento Carneiro do Chico Anísio. O vampiro brasileiro. Que direita brasileira. Direita atrasada. Direita que quer segregar pessoas com deficiência, direito que quer apagar a história da escravidão no Brasil. Isso. Não, esse lá da Fundação Palmares, você viu a maior dele ou não? Vi agora esses dias aí. Não, então, ele falando que ele é o que ele é, gente? Ele é o inferno dos pretos, dos negros, sei lá o que, assim. Então, não, ele é, na verdade, a vergonha da raça negra. Ele é a vergonha dos pretos. Da raça negra, não. Ele é a vergonha do Brasil, com todas as etnias do Brasil. O que menos importa é a cor dele, mas eu achei muito engraçado. Eu não lembro agora o nome de um baita boxeador que quando ganhou, ele negro, né? Quando ganhou, o repórter falou assim, essa vitória foi muito importante para sua raça,
Ele falou, foi muito importante para minha raça, a raça humana. Então, e esse panaca aí da Fundação Palmares, que eu nem lembro o nome, mas se lembrasse também eu não citaria, porque não merece, ele chegou ao cúmulo, cara, chegou ao cúmulo. Olha a insanidade do cara. De dizer para os pretos que trabalham na Fundação Palmares que tem que raspar a cabeça zero. Porque não pode ter o cabelo de preto. Quer dizer, é um preto. Eu nunca vi é um negócio assim tão fora do. É um preto racista contra os pretos. Eu nunca imaginei. É um oportunista, porque o Bolsonaro só nomeia pessoas assim. Ele acha esses caras, né? E coloca lá. Assim ele achou o Aras fora da lista tríplice. Isso. Assim ele achou Cássio Nunes, que foi lá para ser nomeado para o STJ. Aí quando ele falou STF, o Cássio Nunes o corrigiu. Não, presidente, é STJ. Aí ele, o quê? Você não quer o STF? Tô te dando o STF, rapaz. O cara ficou assim, pô, eu vou pro STF, né? Ele acha, mas assim, ele bate um papo, vê a conduta do cidadão, ele deve ali prospectar que o cidadão está disposto a ser fiel a ele eternamente. Isso. Exatamente. Agora, o eternamente enquanto estiver na presidência, né? Enquanto estiver na presidência. Não, teve os 3 ministros ou 4 aí da educação. Quanto dure, né? O amor é eterno quanto dure. Exatamente. Mas aí é conspurcar a memória do Vinícius de Moraes, né? Não faça isso não, garoto. Não, mas é verdade, eterno enquanto dura é Vinícius de Moraes. Lembrar que o Brasil tem suas riquezas, né, cara? O Brasil tem suas riquezas, tá tudo aí uma obra. Aliás, eu vou dizer uma coisa, vamos chamar a dica cultural, que agora me ocorreu uma legal. Eu vou querer dar um pitaco também na dica cultural. Vamos rodar essa vinheta logo aí? Roda a vinheta. Roda a vinheta. Roda. Muito bem, Zeca. Rodou a vinheta Cultura Dica. E aí? Não, você falou que ia querer dar uma dica, um pitaco na dica. Vou dar um pitaco aqui, vou dar uma dica. Perfeitamente. Quando eu era jovem, eu li um livro que, a partir daquele livro, eu entendi o que era crônica, que eu não sabia o que era crônica, e aí eu comecei a tentar escrever longe de me comparar com os grandes cronistas. Por quê? Porque eu li um livro do Vinícius de Moraes chamado Para uma Menina com a Flor. Olha só. Tá aí a dica. Eu vou ver se eu acho a capa do livro aqui para colocar aqui. Para uma Menina com a Flor. Rapaz, aí quando eu li aquele livro, eu vibrei porque as crônicas, ele contando as presepadas que ele e os amigos faziam, e eu vi um paralelo entre as presepadas que eu e meus amigos fazíamos. E aí o que eu entendi? A crônica é isso, você narra ali com bom humor, né, com ironia, exatamente, o que aconteceu de fato. E eu comecei a narrar as coisas que eu e os meus amigos vivíamos, né? Essas crônicas estão guardadas aqui em uma caixa qualquer aqui. A Lu localizou outro dia, falou assim, tem uma caixa de coisas originais ali, eu tenho que pegar isso tudo, né? E ali, cara, eu entendi o que era crônica e fiquei extremamente feliz registrando. Nem em 500 milhões de anos-luz eu estou me comparando com o Vinícius Moraes. Ali eu entendi o que era crônica, porque a literatura é cheia de uma coisa. Tem crônica, tem ensaio, tem artigo, e você nunca sabe o que é o que. Tem novela, tem romance, poesia, tem tudo, né? Exatamente. Você que é autoridade aí, é o editor. Eu era muito jovem. Eu falei, isso que é crônica. E aí, rapaz, eu me atrevi a mandar um dia para um jornal. E o que aconteceu? Eu me tornei colunista do jornal. Só fazendo crônicas. Mas então a minha dica cultural, Para uma Menina com a Flor, um livro belíssimo de Vinícius de Moraes, que eu dou essa dica aqui. E a sua dica? A minha dica é o seguinte, primeiro quem nos vê, nada aqui é combinado, tá? Não temos nem script, nem pauta. Isso aqui é uma avacalhação absoluta. Isso aqui é igual Brasil e Argentina. É tudo avacalhado, mano. Não tem jogo Brasil e Argentina. Por uma dessas gratíssimas coincidências, o Tony acabou de sugerir um livro do Vinícius. Eu vou sugerir um poema do Vinícius, que tem a ver com o nosso dia de amanhã, que se chama Minha Pátria. Você já tinha escolhido o poema para sugerir? Tinha.
E eu não sabia, realmente não, nada combinado. Então, Minha Pátria. Dá um Google aí, uma internet, se tiver, e procura lá, Minha Pátria, Vinícius de Moraes. Veja que declaração de amor ao Brasil é aquilo. Que é o que não vai acontecer amanhã. E era um Essa homem, declaração de ódio ao Brasil. era um homem absolutamente preparado. O Vinícius de Moraes, ele era diplomata, ele era cônsul, não sei se ele chegou a ser embaixador. Foi cônsul no Chile, não sei se foi embaixador ou cônsul na França, salvo engano. Itália, parece também. Também, enfim, sei lá. Ele foi diplomata, representando o Brasil pelo mundo todo. Ele era um poeta, assim, de altíssima estirpe, um cronista, um escritor, compositor, as músicas que dão saudade do Brasil, músicas com riqueza, música com letra e com melodia, e que a letra encaixava com a melodia, porque tinha métrica, né? Esse negócio hoje aí, desse sertanojo universitário, que os caras começam a cantar lá pelas tantas e tem que falar a letra, porque fica desconexo. Não. Isso não é... Aliás, me lembra amanhã ou depois de eu falar da minha teoria da catedral cultural. Eu tenho uma teoria para isso. A gente fala depois. Tá, mas enfim, Vinícius de Moraes é um desses grandes brasileiros, que você que nos vê tem obrigação moral, cívica, etc., genética, escambau, de conhecer. Porque o Vinícius... Estou errado, Tony? Não, tá doido, rapaz. Um dos maiores brasileiros da história. Estou falando da história do Brasil, desses 500 anos. Contribuiu muito para nosso país. Isso. Ao passo que hoje só querem tirar do nosso país. Só querem tirar. Mas eu vou falar da minha teoria da catedral, é uma dessas nossas próximas gravações aqui. E vamos lá. Tony, já fizemos a nossa modestíssima homenagem ao Vinícius de Moraes. Eu vou continuar fazendo sempre, porque realmente ele era brilhante, como foi o Drummond, Manuel Bandeira, tantos outros aí. Cora Coralina. Todos esses caras. Aquele lá do Sul que eu amo de paixão. Mário Quintana. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente num cafezinho. Gente, Mário Quintana, Cora Coralina, eu acho que o Mário Quintana e a Cora Coralina têm mais ou menos o mesmo estilo, né? Que, meu Deus do céu, enfim, esquece. Gregório de Matos, Padre Vieira, cara, tem de sobra, só não conhece quem não quer, ainda mais hoje que tem na internet aí, então, Drummond, sei lá, todo mundo, tá? Mário de Andrade, cara, Oswald de Andrade, tudo, tá? Tudo, mas enfim. O Padre Vieira, tem um humorista português que eu rachei de rir. O Padre Vieira é português. Aí ele falou assim, o brasileiro tem mania de falar que certos portugueses são brasileiros e determinados brasileiros, eles falam que é português. Por exemplo, o brasileiro, ele acha que o Padre Vieira é brasileiro e é português, mas o Roberto Leal, eles falam que é português. Tudo se avacalha. Agora, o Padre Vieira produziu daqui. Exatamente. E por último, não nos esqueçamos, pelo amor de Deus, do teu parente, teu tetravô, tetravô, seu Luiz Vaz de Camões. O meu amigo falou que é Vaz. Falou que é Vaz, é de qualidade. Falou que é Vaz, Luiz Vaz de Camões. Aquilo é de uma genialidade. E aí vamos entrar, já que estão falando de português, vamos falar aí o maior deles. Fugiu a nossa memória. Fugiu a memória agora. Aquele do século passado, que tinha 50 pseudônimos. Esse mesmo, meu Deus. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Pelo amor de Deus. E você sabe de uma coisa, uma curiosidade, Tony? No meu livro, que não tem nada a ver com poesia, com literatura, chamado Propaganda, Isso Aí, que é um livro de propaganda, falando de publicidade, propaganda, etc., eu dediquei um capítulo ao Fernando Pessoa. Por quê? Porque eu sou poeta? Não. Porque ele também era um grande estudioso do comércio, para quem não sabe. Eu não sabia. Não sabia. Exatamente. Eu mando para você daqui a pouco por e-mail. Ele escreveu um texto, aquele texto dele de algumas páginas, aquilo lá equivale, na minha
paupérrima opinião, a um curso superior de propaganda e marketing. Cara, ele explicando por que os porta-ovos que se vendia aqui eram diferentes daquele, e ali de outros, uns que vinham da Alemanha, outros que vinham da Inglaterra, outros que da Índia, era um negócio maluco. E esse texto se chama A Essência do Comércio. Dá um Google aí, quem quiser. A Essência do Comércio, do senhor Fernando Pessoa, que não era só poeta. Ali você tem uma aula magna, com todos os adjetivos positivos do mundo, sobre o que é marketing. Então, se alguém está interessado em ler sobre marketing, lê lá. Se não quiser ler, compra meu livro, que eu vou ficar muito mais feliz. Com certeza. Vamos ao X da Coanga? O senhor manda, Tony, roda aí. Roda. Muito bem, a vinheta foi rodada. Zeca Martins, qual é o X da Coanga? Na minha modestérrima, paupérrima, como eu falei agora, opinião, vai acontecer dia 8, começa o desmascaramento de uma fraude. Ó, fica bonito isso, hein? Nossa, cacho de banana vai cair. Cacho de banana vai cair, meu. O desmascaramento de uma fraude vai começa... Vai cair de podre. Vai cair de podre, claro. Amanhã, 4, 5 da tarde, já caiu. Já, sabe? O que ele vai fazer quando ele voltar para Brasília? Ele falou, mamãe, eu vou chorar. Ele imagina o quê? Ele imagina que vai fazer uma arruaça lá em Brasília, vai pegar o avião, chegar na Paulista, subir ali no palanque e tal, e aí vai pegar o avião, volta a Brasília e vai fazer o que exatamente? Ele vai fazer o que faz o cachorro que sai latindo atrás de um carro. Quando o carro para, o cachorro também para. Essa é perfeita. Exatamente isso. Você sintetizou a parada, cara. Matou. O carro para, o cachorro para e para de latir. Tipo assim, o quê? Eu vou morder o carro? Nada. Até porque ele não tem nem um milésimo da envergadura que o Hitler teve para atrair multidões. Aqueles discursos intermináveis dele, que as multidões estavam perfiladas com perfeição, porque a juventude nazista... Não vamos longe, não. Vamos longe, não. Não estamos defendendo nem o Hitler e nem o Lula. Ele não tem... Muito menos, não tem. O Lula daria um baile nele. Ele não tem isso. Ele vai para a Avenida Paulista, eu fico olhando assim, rapaz. Esse cara nunca deve ter entrado ali no MASP. Ele lá sabe o que tem lá dentro. O MASP tem, inclusive, eu estou em dívida comigo mesmo, porque eu descobri recentemente que o MASP tem um original do Hieronymus Bosch, meu pintor favorito, alemão, de 1400 e bolinha lá. Entendeu? E eu, como sou... Aliás, falando sobre o MASP, uma extensão aqui da... A gente fala depois amanhã no nosso papo de cultura. Quando você vê o MASP, você vê o MASP, ele é um arco, parece uma trave de gol, né? Tem as colunas vêm de cima. Lindíssimas. Ele é pendurado. E você vê aquele vão lá embaixo, o que pouca gente sabe, quem não é de São Paulo, para quem é de São Paulo, que já foi no MASP, sabe, é que embaixo daquele piso, você tem um belíssimo anfiteatro e também um restaurante com uma das paredes é de vidro, com vista para a Avenida 9 de Julho, porque o MASP fica em cima do túnel 9 de Julho. Isso que é o mais legal do MASP. Por isso que ele tem aquele vão, porque não dava para botar coluna em cima do túnel. Então, o Pietro Maria, a Lina Bobardi, melhor dizendo, que é a arquiteta daquilo, ela fez isso, botou as colunas de fora, tá? Criou aquela trave de gol de futebol, né? E as colunas menores por dentro para segurar os pisos. Só que debaixo daquele piso lá tem o MASP, é muito legal. Quem for para São Paulo, fica uma extensão da dica cultural. Vá conhecer o MASP, inclusive nos seus subterrâneos. É isso aí. É isso aí, garoto. Pois é, vamos ficando por aqui então. Jornal Lateral. A gente corre por fora pra cacete, mano. Esquecemos de pedir o tal do like. A gente é tão amador que a gente esquece desses negócios. E
Se você gostou, dá o like, se inscreva no canal. Se não gostou, manda para os seus inimigos que nós vamos encher o saco deles. Exatamente, com prazer. Um abraço, Zeca. Um abraço, Tony. Fui.